A cultura em anaerobiose é realizada com micro-organismos capazes de sobreviver e de se multiplicar na ausência de oxigênio. Os principais micro-organismos causadores de infecções anaeróbicas são bacteroides, Peptostreptococcus, bacilos gram-negativos e fusobactérias. Os materiais clínicos para pesquisar anaeróbios podem ser, por exemplo, por lesões associadas ao trato gastrointestinal ou genital feminino, infecções crônicas do trato respiratório superior, abscessos superficiais e profundos, infecções dentais, lesões por queimaduras e mordidas. E os indícios clínicos de infecção por anaeróbios podem ser, por exemplo, infecções próximas às mucosas de revestimento, endocardites com hemocultura negativa, quadro de bacteremia com icterícia, secreção escura e fluorescente sobre UV, condições clínicas, aborto séptico, infecção após cirurgia gastrointestinal ou abscessos. A carga de bactérias anaeróbias que colonizam o organismo humano é vasta, correspondendo a cerca de 90% da biomassa humana. A relação biótica entre o ser humano e sua micróbita configura benefícios recíprocos, embora com potencial patogênico para o homem em situações de disbiose, infecções com ponto de partida ou em contiguidade com a pele ou mucosa do trato intestinal, gênito-urinário ou respiratório alto são frequentemente polimicrobianas, devendo as bactérias anaeróbias ser invariavelmente contempladas no diagnóstico diferencial ou etiológico destas situações. A natureza fastidiosa das bactérias anaeróbias, em especial das espécies menos aerotolerantes, condiciona particularidades nas técnicas de colheita, transporte e isolamento cultural, que desafiam os clínicos e os microbiologistas. Essas exigências contribuem para uma subidentificação das bactérias anaeróbias, subdiagnóstico na prática clínica e supervalorização do seu potencial etiopatogênico em focos de infecções habitualmente polimicrobianos. O diagnóstico de bactérias anaeróbias é realizado pelo exame macroscópico, exame microscópico e cultura. Exame macroscópico da amostra. Algumas características são odor fétido, presença de gás, cor vermelho tijolo após a exposição à luz ultravioleta, grânulos de enxofre e presença de necrose. O exame microscópico da amostra é feito utilizando a coloração de grão, evidenciando algumas características particulares de cada microorganismo. Bacilos gram-negativos, com presença de esporos. Bacilos gram-positivos, largos, sem presença de esporos. Cobacilos gram-negativos. Bacilos gram-negativos finos, com extremidades afinaladas. Cocos gram-negativos pequenos. Agora sobre os meios de cultura, que são insumos preparados em laboratórios que fornecem os nutrientes para o crescimento e desenvolvimento de micro-organismos, como bactérias e fungos, fora do seu habitat natural. O primeiro meio de cultura que a gente vai falar é o BBE, Bacteroides fragilis. O outro meio de cultura é o CCFA, cicloserina, cefoxitina, frutose e agar, da bactéria Clostridium difficile. O outro meio de cultura é o agar-sangue com kanamicina, as bactérias Porphyronia e Prevotella. O outro meio de cultura é o agar-omata e Disraeli, é a bactéria Fusobacteria nuclear. Outro meio de cultura também é o agar-TSBV, que é um meio de cultura não seletivo onde crescem diversas bactérias. O meio é rico em triptofana e peptona, fonte de carboidratos, proteínas e lipídios para o desenvolvimento dos micro-organismos verificados. E por último, a gente vai falar do caldo tioglicolato, que é para alguns anaeróbios menos exigentes. Métodos de obtenção da anaerobiose. Primeiro, substâncias redutoras. Placa de Brewer, jarras com catalisadores de H2,
paládio, absorção pelo pirogalol. Em segundo, consumo biológico do oxigênio livre, técnica de Fortner. Em terceiro, processo mecânico de mistura de gases. E por último, estufas e câmeras de anaerobiose. Saco de anaerobiose, versão clássica da jarra. Formado por um plástico impermeável ao ar e com gerador de mistura gasosa sem O2, é pequeno e mais barato que a jarra. Logo, é mais conveniente para laboratórios que façam cultura de anaeróbios mais esporadicamente. A placa de Petri para laboratório é um recipiente cilíndrico achatado que pode ser de vidro ou plástico, amplamente utilizado para cultura de micro-organismos. Possui duas partes, uma base e uma tampa. A placa de Petri é utilizada em laboratórios de microbiologia e rotinas de bacteriologia para cultura e identificação de micro-organismos. Para ser usada, enche-se a placa com um caldo líquido de agar, onde há mistura de nutrientes, sais e aminoácidos, de acordo com as necessidades específicas do metabolismo do micróbio a ser estudado. Feito isso, a placa de Petri é fechada com a tampa e levada para a autoclave, a fim de desinfetar e assim retirar qualquer material biológico que possa interferir nos resultados. Depois de o agar solidificar, é então colocada uma amostra contaminada pelo micróbio na placa. A jarra de anaerobiose fica fechada e tem um gerador próprio da mistura gasosa, ou então usa-se o sistema de evacuação-substituição. Extrai-se a atmosfera normal, com 21% do oxigênio, e introduz-se a mistura gasosa livre de oxigênio. Como desvantagens, a anaerobiose relativamente lenta, principalmente se for feita com um gerador. Quando se fecha a jarra, o gerador começa a produzir a atmosfera sem oxigênio, mas algum oxigênio ainda ficou lá retido. Não existe uma anaerobiose imediata. O H2 produzido pelo gerador combina-se com o oxigênio e forma água, que se deposita no fundo da jarra. Logo, empilham-se várias placas de Petri na jarra, mas a placa do fundo fica vazia, para evitar a contaminação por bactérias que podem ser arrastadas pela água. Câmara de anaerobiose. Aqui tudo se processa em anaerobiose. É uma câmara fechada, como se fosse uma câmara de fluxo laminar, onde existe uma porta por onde se introduz os meios de cultura e na qual há a própria estufa de incubação, ou seja, todo o processamento da amostra é feito em anaerobiose. Funciona segundo o sistema de evacuação-substituição e permite o uso de técnicas de cultura convencionais. A manipulação é realizada dentro da câmara, que contém luvas especiais acopladas à parede da câmara. A atmosfera em seu interior é uma mistura de hidrogênio, dióxido de carbono e nitrogênio. O material é introduzido ou removido da câmara por meio de um sistema fechado para o ar, e qualquer resíduo de oxigênio na câmara é removido pela reação com hidrogênio, na presença do catalisador paládio. Essa câmara apresenta também algumas desvantagens, como o preço muito elevado, o espaço que ocupa e a difícil manutenção.